Tudo bem, Jorge? Seja bem-vindo, a casa é nossa. O microfone é seu, você tem o tempo que você precisar aí, Jorge. Fique à vontade, nós estamos gravando o nosso bate-papo de hoje, tá? Tá bom. Muito obrigado. Antes eu queria fazer um agradecimento a todos. Vi muitas pessoas queridas aí que foram passando, né? Que é do nosso grupo. Embora não esteja frequentando aí as reuniões online, mas estamos sempre ligados e sempre que eu posso, eu chego, às vezes me atraso um pouco, mas fico em oração aqui às quartas-feiras e sempre fazendo alimentação, né? Uma alimentação mais leve durante o dia para poder colaborar, né? Especialmente nesse momento. E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu peço a Deus, aos amigos espirituais, que me ajudem para que a gente possa dar alguns passos aí na nossa jornada, né? Que nesses momentos estão, como a Magali falou aí, nós estamos passando momentos bastante conturbados, mas também nós temos recebido, não sei se vocês têm visto aí, de alguns centros, né, alguns grupos, algumas mensagens, psicografias, que sempre nos enche de força, dizendo aí para a gente que tudo isso estava programado quando nós fizemos a opção lá de encarnar, né? Quer dizer, eu acredito até que pedimos muito, né? E viemos já com isso aí no nosso programa, né? Passar por um momento desse. E vamos lá, cada um de nós, né, pelo que a gente tem visto, assim, especialmente no consultório, as pessoas estão bastante perturbadas com tudo isso, né? Nós, no Brasil, ainda temos duas pandemias, porque temos uma pandemia viral e uma outra pandemia que é social, política, né? Essas brigas todas. Então, isso tudo deixa todo mundo muito inseguro, né? Essas controvérsias, né? Usa tal medicamento, não usa, faz como é que chama? Recluso, ou vai para as multidões fazer aglomeração. Então, tudo isso está muito confuso e isso está se refletindo na psique das pessoas, né? Então, as pessoas andam bastante perturbadas. Então, é isso que nós, como espíritas, né, que temos essa doutrina maravilhosa, que eu acredito muito que essa crença nossa de que Jesus está no comando, que Deus está no comando, que nada é por acaso, isso dá uma força muito grande, né, para a gente continuar e atravessar, como diz o Salmo lá, né, o Vale das Sombras, né, ainda que eu estivesse no Vale das Sombras, com o Senhor nada me faltará, né? Se não me engano é o Salmo 93, né? Então, mas me aconteceu uma coisa bem interessante outro dia, que eu fui fazer uma compra, fui no supermercado, e eu encontrei um rapaz, um amigo de infância, né? São João é muito bom nesse sentido, e quando eu encontrei com ele, vem aquela animação que a gente sempre que vê alguém querido, né? Alguma coisa assim, a gente tem uma energia assim, né? E cheguei para ele, oi, como é que você vai e tal, né? Ah, como é que eu vou, rapaz? Como é que você pode achar que eu estou bem? Pleno sábado aqui, eu estou aqui nesse supermercado fazendo compra. Primeiro tivemos que parar o carro lá longe, vim andando debaixo desse sol. Depois chega aqui. Antigamente, a gente ia comprar uma margarina, tinha duas, era a salada e a delícia. Hoje, você olha, tem margarina com isso, margarina com aquilo, manteiga. Tudo que você vai comprar tem 10, 20 opções. Eu fico meio zonzo com isso. Depois, a minha esposa, aquele negócio, encontra com todo mundo, fica conversando. Olha, eu não estou... Se você vem perguntar como é que estão as coisas, chega em casa, a gente tem que guardar isso tudo, é mais um trabalho, quer dizer, meu sábado acaba indo, né? E reclamou tanto que eu falei, tudo bem, prazer te ver, e deu uma volta. E passando, de repente, encontrei um outro amigo também, de infância aí, de escola, né? Como é? Ele, então, já veio de uma outra situação. Jorge, que prazer te ver, rapaz. Que bom, né? São João é uma maravilha. A gente sempre encontra as pessoas queridas e aquela coisa, né? Você vê, rapaz, eu gosto muito de vir no supermercado, porque eu já deixo o carro lá no estacionamento
eu já faço a minha caminhada, né? Já dá uns 10 minutos de caminhada. Então, eu chego aqui todo animado. Depois, eu gosto demais de vir no supermercado, porque o que, que acontece? Hoje em dia tem tantas opções, a gente pode... Você vê, por exemplo, tem manteiga, manteiga com tal tempero, tem isso, tem aquilo. Você vai comprar uma bolacha, tem vários tipos de bolacha, né? Eu adoro vir no supermercado, sempre encontrar com os amigos, enfim. Então, o que, que a gente vê nesses dois amigos, que eu vou chamar assim para não revelar o nome verdadeiro, né? O Tristão é o todo pessimista, que olha para as coisas lá com um olhar, vendo sempre o lado negro das coisas, né? E vou chamar o outro de Felício, porque ao longo aí do nosso bate-papo eles vão aparecer bastante, né? Então, o Felício é aquela pessoa, né, que sempre procura ver as coisas de uma maneira positiva, né? Sempre está olhando de uma maneira positiva, criativa, né? Como ele me disse mesmo, quando chega em casa, ele já separa as compras de um jeito que fica mais fácil durante a semana, né? Então, qual é a grande diferença dos dois, né? Porque nós estávamos ali numa situação, a mesma situação, e eles tinham pontos de vista completamente diferentes. Um deles vendo tudo de mal, né? Tudo negativo, tudo escuro, e o outro, pelo contrário, vendo toda cheio de oportunidades, cheio de opções, né? Os encontros com as pessoas, enfim. Então, o que nós chamamos isso, né, dentro da homeopatia, e nós chamamos isso também dentro da programação neurolinguística, é a disposição mental de cada um, né? Um tem uma disposição mental otimista, o outro tem uma disposição mental bastante pessimista, né? Então, eu pergunto para vocês, para qual deles a vida está se tornando mais fácil, ou a vida é mais prazerosa, uma vida mais gostosa, uma vida de oportunidades, né? Como a gente está aqui numa situação aí do online, né? Então, a gente vê nitidamente que o Felício tem uma vida mais facilitada, né? É uma pessoa que está alegre, que tá disposto a novas oportunidades, a conhecer outras coisas, né? E então aqui eu vou lembrar para vocês uma frase do Sêneca, né, que foi um filósofo que, aliás, eu até recomendo para vocês, que tem cartas de Paulo e Sêneca. Vocês podem entrar lá na internet, né? Talvez aquela Lúcia Helena Galvão, ela tem uma palestra bacana entre cartas que existiram com o Sêneca e o Paulo de Tarso, né? O conhecido nosso aí. E é muito legal, eu já assisti esse vídeo, dou essa dica para vocês, porque o Sêneca, ele era estoico, né? Que era a religião que, na época que Jesus veio para a Terra, era a religião aliás, era mais até uma corrente filosófica, né, que orientava todo o Império Romano. E o Sêneca, ele era o conselheiro do Nero, né? E para vocês terem uma ideia, no fim lá, quando Nero ficou completamente louco, mandou matar o Sêneca também. Mas o Sêneca reconhece e é uma pessoa muito importante para que o cristianismo pudesse adentrar dentro do Império Romano, né? Ele é um dos que abre a porta do cristianismo, né? E o Sêneca tem essa frase que é muito interessante aqui para o momento que nós vivemos, né? Nós sofremos muito mais pela nossa imaginação do que pela realidade dos fatos, né? Então, como nós hoje estamos aí nessa avalanche de más notícias, essa coisa tudo que a gente falou, a Magali também falou, então nós precisamos, dentro daí da nossa filosofia espírita, da nossa orientação, né, da nossa religião espírita, procurar tomar cuidado com a nossa imaginação, tomar cuidado com os nossos pensamentos, porque a nossa imaginação ela é muito fértil. Então, nós podemos estar sofrendo desnecessariamente, estar sobrecarregando a nossa saúde com pensamentos negativos, né? Com pensamentos pessimistas.
Por quê? Porque isso tudo acaba interferindo na nossa disposição mental. A disposição mental, ela vem, nós criamos ela, primeiramente, da família que nós nascemos, né? Então, se a gente nasce numa família que é uma família que está, enfim, mais ou menos organizada, coisa muito rara hoje no mundo, né? Mas a gente vem numa família mais estruturada, nós podemos ter uma base melhor na nossa formação, né? Depois, quando nós vamos crescendo, nós vamos encontrando amigos pela vida, né? E acaba que a gente, os grupos, né? Todo grupo, ele tem uma disposição mental do grupo, ou seja, o grupo pensa mais ou menos da mesma forma, o grupo tem frases, tem palavras, né? Que todos sabem o que é dito, né? Então, isso também influencia na nossa disposição mental, ou um termo mais atual aí, a nossa visão de mundo, né? E depois, no trabalho, no dia a dia, nós vamos adquirindo e absorvendo todas essas posições, toda essa visão de mundo que os ambientes têm. E muitas vezes essas visões de mundo não são lá muito grande coisa. E acaba que nós vamos entrando num fluxo de pensamento, né? Aqueles pensamentos contínuos que a gente tem, e a gente acaba criando uma disposição mental mais para o pessimismo. E isso acaba influenciando sobremaneira a nossa vida e, diretamente, isso vai influenciando também a nossa saúde, né? A gente já falou em outras oportunidades aí que a gente tem aqueles 3 instintos, né? Que é o instinto de preservação, o instinto de satisfação. E se nós temos pensamentos negativos, pensamentos de sofrimento e coisas assim, o que acontece? O nosso metabolismo, o nosso corpo físico, ele começa a trabalhar se preparando para se proteger desses pensamentos, né? Porque o nosso cérebro e o organismo, ele não diferencia muito o que é realidade do que é pensamento, né? Então, se eu tiver um pensamento de medo, né? Estou aqui, não vou sair de casa, mas, por exemplo, agora a rua está toda vazia, mas se eu achar, por exemplo, que eu posso ser assaltado, eu não vou sair de casa de jeito nenhum. E todo o meu metabolismo vai ficar acelerado, como se eu tivesse realmente sofrendo uma ameaça, né? E nessas situações a gente tem uma descarga de adrenalina muito forte, isso vai provocar um aumento na pressão, isso vai provocar o nosso metabolismo vai acelerar muito, nós vamos jogar mais açúcar no sangue, a glicose, né? Porque nós dependemos do açúcar, da glicose e do oxigênio para funcionar. Então, essa é uma das funções, né, do nosso pensamento, que nós devemos prestar muito atenção nisso, né? E quando o Avenir me convidou para fazer esse comentário com vocês, eu gosto assim de abrir o Evangelho, né? E justamente eu achei muito interessante, abriu naquela passagem lá, é olhar e os pássaros, está separado aqui, a minha, a minha versão aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo, do Salvador Gentili, a 10ª edição, tá? E a página aqui é 285, né? Que é observar os pássaros do céu, né? E aqui, eu não vou ler aqui, até eu vou passar uma lição de casa para vocês aí. Antes de dormir, vocês poderiam dar uma olhada nesse texto. É um texto razoavelmente curto, né? Mas o que Jesus fala ali para os seus discípulos, né? Que eles estavam todos atormentados, preocupados. Então Jesus vem e diz, né? Olhai os pássaros do céu, eles não trabalham, não fiam, e o Pai Celestial os alimenta, né? E vocês que são muito mais do que eles, fiquem tranquilos, né? E logicamente depois vem eu gosto bastante também é do olhar e os lírios do campo, né? Eles não fiam nem tecem, nem Salomão no auge da sua glória vestiu os seus com tanta beleza, né? E logicamente depois os espíritos vêm aqui dando uma explicação que Jesus não está falando para a gente
sentar, cruzar os braços e ficar esperando que as coisas aconteçam. Muito pelo contrário, porque ele termina essa parábola de Jesus aqui, ele termina, né? A cada dia basta o seu mal. Ou seja, a cada dia, cada vez que nós acordamos, nós temos tarefas a ser cumpridas, né? E principalmente nós que vivemos no mundo, o mundo já tem uma organização muito diferente da que Jesus passou por aqui, mas enfim, nós temos as nossas ocupações do dia, né? E se nós nos ocuparmos com essas tarefas que nós temos, nós já vamos estar fazendo muito, e é uma maneira, quando nós realizamos essas tarefas, é uma maneira de nós estarmos garantindo o nosso dia de amanhã, né? E hoje, assim, a neurociência fala muito disso, que é viver o aqui agora, né? Não é viver o aqui agora esbanjando, desperdiçando tempo, gastando a nossa saúde, né? As pessoas às vezes acham que viver aqui agora é viver na bagunça, na farra. Não é isso, né? Nós temos, principalmente agora, nos momentos que nós estamos vivendo, quantas pessoas estão aí necessitadas da nossa presença, estão necessitadas de uma palavra de consolo, né? Então, tudo isso que vai acontecendo no dia a dia é o que Jesus talvez tenha chamado lá, cada dia basta o seu mal, ou seja, cada dia nós já temos uma quantidade muito grande. E, especialmente, né, para a gente ter confiança no nosso futuro, ter confiança que tudo isso que está acontecendo para o nosso bem, né? É uma grande transformação que o mundo está passando. Então, nós lembrarmos dessa parábola de Jesus, né, que observai os pássaros do céu. Acho que vocês conhecem essa passagem, né? E ele fala: não ajunteis tesouro na terra, onde a ferrugem e os vermes os devoram, e vai por aí. Ou seja, então Jesus está falando para nós: cultiva aquilo que é o principal do que nós estamos fazendo aqui. O que nós estamos fazendo? Cada um de nós tem uma missão, um aprendizado, mas todos estamos aprendendo a amar, estamos adquirindo conhecimento, né? É muito importante o conhecimento que nós vamos adquirindo durante a nossa encarnação, como que nós vamos encaixando tudo isso na nossa vida, né? E tudo isso é como se fosse uma escola, né? Eu gosto lá no consultório, eu sempre dou o exemplo da academia. Muitos de vocês aí, eu sei que faz academia, o André está sempre lá. Faz tempo que você não posta lá dos Pilates, hein, André? Mas você está sempre lá na... Enfim, quanto mais difícil o exercício, ou quanto mais peso a gente põe, melhor é o resultado. Na hora ali a gente transpira, tem que respirar, cansa, mas quanto mais nós nos dedicamos, né, mais nós vamos ganhar, mais nós vamos crescer dentro daquilo. Então, hoje em dia, eu penso muito assim, né, dentro de toda a nossa doutrina espírita, né, nós estamos numa academia espiritual. Nós estamos assim, todos nós estamos muito solicitados, todos nós estamos passando muitas restrições, né? Porque nós estamos longe de entes queridos, estamos longe dos amigos, né? Até aquela frase, né? Eu não gosto muito dessa frase, parece que a gente era meio inconsciente, mas ela cabe, né? A gente era feliz e não sabia, né? As coisas eram tão fáceis, a gente reunia tudo, não precisava estar usando máscara, nada disso, né? Mas agora nós estamos passando por um outro momento, então vamos olhar para tudo que nós estamos passando e tirar boas lições de todas essas dificuldades, entre aspas, né? Eu gosto de chamar isso de oportunidades, porque realmente nós estamos tendo que repensar muita coisa, nós temos que repensar a nossa maneira de vida, quanta coisa supérflua que nós tínhamos, né? Porque hoje nós estamos restritos, quanta coisa que a gente fazia que não nos trazia nada de bom e a gente acabava fazendo. Porque nós temos um outro instinto, eu falei do instinto de proteção, nós temos um outro instinto que é o instinto de criar padrões de comportamento. Então, a gente começa a fazer as coisas de uma maneira automática, né? E nem percebe se aquilo está sendo bom
ou ruim para a gente, né? Então, essa e eu acredito que isso está bem de acordo aí com essa lição, observar os pássaros do céu, né? Então, o que eu gostaria de estar falando para vocês é assim, por esse instinto de automatização de comportamento, nós acabamos construindo uma disposição mental que, às vezes, não é muito interessante para a gente. Não é interessante para essa nossa jornada, para essa nossa passagem por essa escola chamada Planeta Terra. E Deus, como disse a Magali aí, Deus foi muito bom, né? Construiu uma escola maravilhosa, florida, com nuances de cores durante o dia, né? Nós aqui de São João, então, que somos privilegiados aí com o pôr do sol, quer dizer, tudo isso são presentes divinos que nós para nos dar o consolo durante essa nossa jornada aqui na Terra, porque nós todos passamos por dificuldades familiares, nós passamos por dificuldades de todos os gêneros, né? E quais são as ferramentas que nós temos, ferramentas que estão nas nossas mãos, para que a gente possa estar numa situação mais tranquila, mesmo durante esse furacão, né? Tem uma música muito bacana que eu não vou lembrar, se não me engano, é do João Bosco e do Aldir Blanc, né? Que ele fala que o marinheiro, quando leva o barco devagar, quando está na tormenta, né? E o marinheiro ali ele tem que estar muito tranquilo para poder tomar as melhores atitudes, as melhores opções. Porque se ele ficar excitado também, nervoso, ansioso, né, que é o que a gente fica muito comum, o que pode acontecer? Ele pode tomar opções que vão até acabar jogando o barco em cima de alguma pedra, alguma coisa assim, né? Então, quais são as ferramentas, né? Nós chamamos isso em programação neurolinguística, são ferramentas, a gente usa essa palavra, né, numa metáfora, que a gente pode usar para estar melhor, para a gente estar bem com a gente mesmo, né? Para enfrentar melhor esse turbilhão todo. Então, a primeira ferramenta que nós temos é a autoobservação sem preconceito. O que é isso? Né? Nós não devemos nos julgar. Né? Jesus disse lá, não julgueis o seu próximo, mas não julgar a nós mesmos também. Nós temos, sim, um caminhão de dificuldades, de defeitos, né? E exatamente são esses defeitos que nós estamos tentando aqui melhorar, né, no nosso aprendizado. Então, essa autoobservação, porque pelo nosso instinto de segurança, nós tendemos a não olhar para nós mesmos, né? Nós tendemos sempre a achar que nós estamos sempre corretos, que nós estamos sempre no caminho certo. Também não é bom. Eu ia falar isso há pouco tempo, né? Nem ser tão otimista quanto o Felício e nem pessimista quanto o Tristão, né? O bom é o caminho do realista. O que é o realista? O realista é aquele que olha para a situação e vai buscar as soluções, né? Então, é assim que nós devemos nos auto-observar. Puxa vida, hoje eu perdi a paciência, eu me irritei no trânsito. Tudo bem, amanhã eu vou me observar melhor, vou ficar mais atento para não me irritar no trânsito. Porque se eu me autocondeno, o que vai acontecer? Eu vou começar a me autopunir e nessa autopunição eu vou acabar desperdiçando a minha energia que eu poderia usar para um autoconhecimento, para perceber melhor as coisas. E quando nós temos essa atitude de preconceito, nós temos a tendência a fechar os olhos, de não ver aquilo que nós estamos fazendo, né? Então, aquela frase que vem lá da mitologia grega, né? E quase todas as filosofias e religiões têm isso, né? Conheça-te a ti mesmo. Esse é um dos primeiros passos. Então, esse olhar, esse autoobservação, sem preconceito, sem julgamento, porque se nós julgarmos ou tivermos alguma restrição, nós mesmos vamos acabar escondendo comportamentos, né?
Depois, nós podemos, então, também trabalhar muito com a nossa respiração, né, que é uma ferramenta muito importante. Então, toda vez que nós estivermos nervosos, ansiosos, coisas assim, ou mesmo perder o sono, nós podemos fazer uma respiração. E o ideal dessa respiração é que, assim, o tempo de inspiração, a gente inspira, por exemplo, em 4 tempos e vai expirar em 8. Então, sempre inspirando e vai expirar no dobro do tempo. Nós podemos fazer isso no mínimo de inspirar em 3 tempos e no máximo de 6, 7, porque senão nós vamos gastar muito tempo depois para expirar. Então, essa é uma respiração. Eu gosto de dizer assim, vamos inspirar em 4 tempos e expire em 8. Se a gente fizer isso, por exemplo, numa noite de insônia, fizer isso de 7 a 8 minutos, nós temos a probabilidade de nós pegarmos no sono muito fácil, né? Então, a respiração. Uma outra maneira de nós mantermos o nosso equilíbrio emocional, né? Mantermos a nossa disposição mental aí realisticamente ou tendendo para o otimismo, é o exercício físico, né? Uma caminhada, fazer o exercício físico tem que ser aquilo que você gosta. Senão, porque o exercício físico ele exige esforço, né? Como a gente falou agora há pouco. Então, se você está fazendo uma coisa que você não gosta, fica pior. Então, nessa pandemia, o que nós podemos fazer? Uma caminhada. Existem vários lugares aqui em São João que a gente pode caminhar, evitando aglomeração, se encontrar com um conhecido, que a gente sempre encontra, banar a mão de longe, né? E andar também com a máscara. Não precisa, porque quando a gente está fazendo exercício físico, a máscara não é uma boa opção. Mas você pode deixá-la mais na boca, né? E ao encontrar com alguém, você cobre o nariz, né? E nós temos o recurso da prece, né? A prece sempre nos ajuda, porque quando nós oramos, nós abrimos o nosso coração para receber as bênçãos que estão aí no ar, porque tanto a espiritualidade como a natureza está sempre nos jogando energia, energia boa, né? O ectoplasma, como nós lá na chácara temos lá as plantas. O Zé Grosso já falou para a gente uma noite de lua cheia, eu me lembro de uma reunião que ele disse da energia da Lua, né? E tudo isso que está aí. Então, isso é muito bom, a gente fazer essa prece, porque nesse momento nós abrimos a nossa mente, abrimos o nosso coração para receber essas boas energias, tá? Então, a gente falando aí para esses momentos que nós estamos passando, né? Procurar sempre estar com uma disposição mental realista e otimista, né? Olhando, porque o perigo do otimista é ele viajar na maionese, achar que tudo vai acontecer num passe de mágica. E não, né? Por exemplo, a vacina. Quantas milhares, talvez até milhões de pessoas que estão trabalhando diuturnamente para se chegar a uma vacina, né? Vocês viram que demorou 1 ano para que surgisse a primeira vacina e tudo, né? Eu tenho uma amiga, uma parente mesmo, que está na Universidade do Rio de Janeiro, na UFRJ, e de vez em quando eu converso com ela e ela me conta a odisseia que eles estão lá nessa busca de soluções, né? Isso também é muito importante. Bom, e depois, né, a gente viu, então, olhar aí os lírios do campo, olhar os pássaros no céu, que é o capítulo 25 dessa edição do Salvador Gentili, né, que é a 10ª edição. Essa dos pássaros no céu está na página 285. E também, quando eu virei o evangelho, assim, que eu abriu naquela parte do homem de bem, eu também fui dar uma lida lá, falei, olha, isso aqui vai enriquecer muito esse nosso bate-papo aqui, né? Vocês conhecem lá, aí já é o capítulo 17, que ele fala do homem de bem, que é mais ou menos que o Espírito, ele dá, não está aqui no 17, ele dá para nós as características, né, de como seria o homem de bem.
E isso, eu olhei assim, como isso se encaixa no momento atual, né? Nós estamos aí nessa briga de política, então, aqui num trechinho ele diz: respeite as opiniões do próximo, não queira mudar a opinião dele, né? Porque ele, de alguma forma, ele também tem seus motivos lá na sua disposição mental para acreditar naquilo que ele acredita, né? A indulgência, e a gente está sempre pronto a servir, sempre pronto a pensar no bem coletivo, né? E o que acontece? Quando nós praticamos, né? Que, na verdade, isso tudo são atos de caridade. Você ouvir alguém, você compreender alguém, né? Está muito difícil. Ninguém quer compreender ninguém, ninguém quer ouvir ninguém. É muito difícil a gente falar alguma coisa, né, para alguém. Mas aqui ele diz para a gente estar sempre com o ouvido, né? Porque o que acontece? Quando nós vamos praticando as lições que estão aqui no Homem de Bem, nós vamos nos aproximando do reino de Deus. Como disse Jesus, o reino de Deus está dentro de nós. E o que é o reino de Deus, né? O reino de Deus é quando nós estamos na frequência do amor incondicional. Porque o reino de Deus não está fora, né? Não são as dificuldades que nós vamos enfrentar. É quando nós estamos bem com a gente mesmo, quando nós estamos vibrando nessas frequências, nós estamos muito bem, né? Então, a gente não tem que esperar, ele fala isso no Homem de Bem também, não tem que esperar o reconhecimento, não temos que esperar nada. Porque quando a gente faz a caridade, quando nós praticamos a caridade, nós somos os primeiros a receber a caridade. E nessa fase que nós estamos tendo muitas oportunidades de praticar a caridade, né? Até com o caixa do supermercado, a pessoa que vem entregar, né? Acredito que todos vocês aí estão usando o serviço de delivery, né? De entrega em casa. Então, tudo isso vai fazendo com que a gente vai criando uma atmosfera mais positiva, né? E isso vai, então, elevando a vibração até do nosso sistema imunológico, né? Isso é interessante também. Quando nós estamos muito ansiosos, medrosos, né, que são disposição mental, ansiosa, medrosa, preocupado, naquele fluxo do pensamento contínuo, tudo isso é ciência que eu estou falando, não é viagem na maionese, né? Tudo isso vai influenciar o nosso metabolismo, influenciando diretamente o nosso sistema imunológico, né? Existe um pessoal que trabalha aí com frequências, né? Então, eles falam, quando nós estamos vibrando na frequência do amor, o nosso cérebro está numa frequência aí de 17, 18 Hz por segundo, né? E o vírus, ele vibra numa vibração de 4, 5. Então, ele não encontra ressonância e ele não consegue nos atacar, tá certo? Uma coisa, assim, para a gente finalizar o bate-papo e entrar no relaxamento que eu vou fazer com vocês, se vocês quiserem, logicamente, né? É que nós devemos olhar o homem de bem, porque se nós olhamos assim, nua e cruamente, parece um fardo muito grande ser o homem de bem, né? Porque ele está o tempo todo dizendo que o foco do homem de bem é o bem comum, né? Ele passa por cima de si mesmo pelo bem comum, e uma série de outras situações, assim, né? Essa de ter indulgência, de saber ouvir as pessoas, de saber ouvir opiniões contrárias, tudo isso, dependendo de como nós olhamos, né? Se for o tristão olhando para isso, vai ser um fardo muito grande. Mas se nós olharmos de uma maneira como se isso fosse a apostila nossa aqui, nessa nossa passagem pela Terra, né? Ou seja, o manual do nosso exercitar aqui. Então, se nós olharmos dessa maneira, essa passagem aqui do homem de bem do Evangelho vai nos trazer muita satisfação, e com quanto mais satisfação nós praticarmos essas observações que ele faz, muito mais resultados nós vamos ter. E vai se tornar mais fácil. Ninguém está falando que a encarnação é fácil, né?
Mas essas são ferramentas que a gente usa para a gente poder ultrapassar por isso, né? É aquela jornada que nós vamos fazer, que a gente leva a corda, leva um facão, vai com uma bota mais preparada, então a gente pode entrar no mato, atravessar e sair do outro lado, do que se a gente for nu e cruamente, né? Já pode até cortar o pé na primeira, né? Isso estou falando metaforicamente, a gente pode pensar nisso emocionalmente, né? Então, eu deixo aí para vocês o capítulo 17, para vocês fazerem uma leitura antes de dormir, porque aí o nosso espírito sempre, nós aí que fazemos parte desse grupo, os espíritos estão sempre falando que à noite nós vamos com eles, né? Então, a gente lendo isso, quando a gente está no mundo espiritual, a gente vai ter um entendimento muito maior. Então, é o capítulo 25 e o capítulo 17, que eu aqui na minha pergunta, né, o que seria interessante da gente conversar hoje seria quando eu abri o Evangelho, eu acabei encontrando essas duas lições para a gente poder carregar na nossa mala de ferramentas. Tá certo? Bom, tem alguém que quer falar alguma coisa e a gente pode, então, entrar aí para o relaxamento que eu vou fazer com vocês. Tudo bem, tranquilo, Jorge? Alguém tem alguma Quer fazer alguma pergunta, quer fazer alguma pergunta? observação, me corrigir em alguma coisa que eu falei aí, né? Porque nós somos todos aí, cada um tem uma visão, cada um tem uma... E às vezes a gente escorrega num lugar e alguém dá a mão, né? Jorge, eu vou encerrar então a gravação por aqui, tá? E só fazemos relaxamento, Deve ser uns 5. depois a gente já passa para as vibrações. Tá certo. Tá ok? Tá ok. Então, eu